Salve o nosso Deus, irmãos. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo está escrito na lei, na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para oferecerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém, irmãos. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra. Vamos pedir para que o Senhor nos abençoe com o entendimento dela. Deus, Pai, nós buscamos ao Senhor, meu Deus, e, Pai, louvado seja o teu nome, Deus, porque o Senhor nos permite, Pai, estar diante da tua santa palavra, Pai, que fala a tua vontade, meu Deus. Fala as tuas próprias palavras, Senhor. Nós podemos ouvi-las, Pai, doces como o mel e o destilar dos favos, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a termos prazer nela. Meu Deus, a nossa vida possa ser transformada, meu Pai, em função dela, meu Deus, para que possamos agradar ao Senhor, Deus. Possamos, no nome do teu Filho Jesus, Pai, no poder do teu Espírito Santo, meu Deus, sermos transformados pelo teu santo evangelho, Pai. Nos abençoa, Pai, com entendimento. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o testemunho é uma coisa muito importante, né? A gente pode saber muito a respeito de uma pessoa através daquilo que outras pessoas dizem a respeito dela. É óbvio que existe fofoca, existem falsos testemunhos, mas isso não desqualifica o testemunho verdadeiro. Por exemplo, quando alguém mudava de igreja, na igreja primitiva, né, de onde vem o termo de carta de transferência, que a gente usa hoje quando uma pessoa vai de uma igreja para outra, era nada mais do que o testemunho dos irmãos de uma igreja em favor dos irmãos que estavam indo para outra igreja. Então eles levavam aquela carta ali, dizendo: olha, realmente o irmão fulano de tal, ele faz parte aqui da igreja de Cristo aqui em determinada igreja. Então eles iam e levavam essa carta de recomendação. Isso nada mais é do que um testemunho escrito. E o que Lucas ele faz nessa parte aqui do capítulo 2 do seu evangelho é justamente dar um testemunho a respeito de Jesus. A gente pode ver o que os seus pais e o que essas duas pessoas tão especiais da parte de Deus, elas falaram e elas testemunharam a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. Vejam, irmãos, o texto nos começa falando, nos dirigindo a atenção, apesar de não ter os nomes deles especificamente, mas para que nós possamos ver a respeito de Jesus através de seus pais, de José e de Maria. A gente vê que o versículo 21 diz que, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Veja, a gente está vendo aqui um testemunho, irmãos, da parte de José e de Maria, de que Jesus Cristo, ele realmente, irmãos, ele veio para cumprir
perfeitamente a lei de Deus. Veja, até mesmo as leis que ele, como ser humano, era incapaz de cumprir no seu estado natural, né? Não tinha como o menino Jesus ele circuncidar a si mesmo, ou ele ia ao templo como bebê. Mas todas essas coisas que eram ordens da palavra de Deus que fosse feito com as crianças, os seus pais fizeram com Cristo. Então, a gente vê, irmãos, que Jesus ele recebe um nome, é dito aqui, e esse nome não foi os seus pais que colocaram. Gente, esse texto aqui está em paralelo com o que nós já vimos, nós estamos vendo que a história de João Batista, a história de Jesus está em paralelo aqui na infância deles. A gente já viu que o nome de João também foi dado pelo anjo, e o seu pai ele voltou a falar, ou seja, ele demonstrou a sua fé, ele foi restaurado a sua posição, quando ele disse, João é o nome do menino. Ou seja, quando ele reconheceu, olha, o nome dele vai ser João, e na verdade o nome dele já é João, porque não fomos nós que colocamos, esse menino não veio de nós somos incapazes de gerar vida. O anjo do Senhor, que nos anunciou o nascimento desse menino, ele nos disse que o nome do menino seria João. Então a gente vê aqui que não apenas é dito a respeito de Jesus o seu nome, é dito também, assim como João, que foi dado pelo anjo antes mesmo de ser concebido, e também é dito para nós que ele cumpriu a lei. Se os irmãos olharem esse trecho inicial que fala a respeito de Maria e de José, levando Jesus para o templo, o termo mais importante, irmãos, que nós vemos, e o detalhe o que Lucas ele quer nos falar é justamente sobre o cumprimento da lei. Através desse testemunho que Maria e José eles dão de Jesus, a gente vê que um crente verdadeiro, irmãos, ele vai querer cumprir a lei. A gente está vendo que Maria e João eles cumpriram a lei. Vejam que aqui no versículo 21 fala sobre a circuncisão, que era uma ordem bíblica, estava na lei do Senhor, lá desde Abraão, no capítulo 17 de Gênesis. Também, no versículo 22, nós vemos que passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Veja, eles num primeiro momento levaram Jesus para ser circuncidado. Num segundo momento, depois de 40 dias, depois do prazo da purificação, que a mulher, depois que por causa da perda de sangue, ela tinha que passar um período de purificação sem poder adorar o Senhor, ela então, porque estava impura para poder fazer isso, ela então volta, retorna ao templo para que pudesse apresentar Jesus ao Senhor. E vejam que claramente o texto faz questão de dizer, olha, segundo a lei de Moisés. E o versículo 23 repete de novo, diz, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Irmãos, e a gente ainda vai ver que há mais uma repetição sobre a lei de Deus no versículo 24, que vai dizer, para oferecer um sacrifício segundo o que está na referida lei. Veja, nesse pequeno trecho, a gente vê 3 referências diretas à lei de Deus, a preocupação de Maria e de José em obedecerem à lei do Senhor, fora no versículo 21, que já nos fala a respeito da circuncisão, que também é um mandamento bíblico. Veja, irmãos, o que Lucas está nos mostrando é que o testemunho de um verdadeiro cristão é obedecer à lei do Senhor. Veja, o testemunho de Maria e de José, eles só são válidos a respeito de Jesus, irmãos, porque eles são pessoas confiáveis. Eles são pessoas confiáveis porque eles são cristãos de verdade. E eles demonstram a fé deles através da obediência à lei do Senhor. Isso pode não parecer, irmãos, tão extraordinário, porque de fato não é extraordinário. Isso é o simples, o básico que se espera de cada um de nós. Mas, infelizmente, irmãos, nós vivemos numa cultura, numa época em que as pessoas acham que não é necessário obedecer à lei do Senhor. De modo que os cristãos, até mesmo os cristãos verdadeiros, eles não se sentem tão motivados a obedecer à lei de Deus. Sabe por quê? Porque eles não vão ser cobrados por isso. Eles não vão ser exortados por outras pessoas se eles desobedecerem à lei do Senhor. E por isso eles não se incomodam em obedecer à lei de Deus apenas quando eles desejam. Mas pare para pensar, essa obediência aqui que é relatada de um modo tão simples aqui a lei do Senhor, de Maria e de José. Veja como isso foi trabalhoso para eles. Jesus ele nasceu em Belém. Jesus ele nasceu em Belém, mas ele já foi circuncidado e levado ao templo com pouco tempo de nascido. Veja que Maria, ela teve que ir novamente, fazer outra viagem aqui para Jerusalém. E se a gente for parar para pensar,
Irmãos, essas leis não é o não matarás, não é o não adulterarás, não são leis, são cerimoniais, ou seja, não são leis morais, que apontavam para a vinda do Messias. Veja, a circuncisão, irmãos, é o símbolo da aliança que Deus tem conosco, que representa que uma parte do corpo, ela está sendo lançada fora, o sangue está sendo derramado, para que possa haver purificação e uma aliança com Deus. Jesus é essa nossa parte do corpo, irmãos, que foi arrancada, que derramou o seu sangue, que morreu na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Veja, a mãe dele poderia, irmãos, dizer: não, meu filho é o Salvador, a gente não precisa circuncidá-lo. Os irmãos se lembrarem, a esposa de Moisés, Zípora, quando Moisés ele não circuncida o seu filho, e Deus aparece para matá-lo, porque ele não queria obedecer o mandamento do Senhor. Então, quando Moisés vai lá correndo, a mulher dele vai lá e pega e ela mesma circuncida o seu próprio filho. E a Bíblia diz que ela faz uma reclamação. Ela chama Moisés de um marido sanguinário, porque a religião dele, porque a fé dele exigia que isso fosse feito com a criança de 8 anos, de 8 dias de nascido. Veja, então não era algo que era bonito de se fazer. Não era algo que as pessoas iam gostar de fazer e iam achar que é uma coisa legal fazer isso com uma criança. Ela poderia dizer: não, meu filho, ele é o Salvador. Ele não precisa ser circuncidado, porque ele é a circuncisão. Ele é a aliança que Deus fez com os homens. Mas ainda assim, irmãos, eles obedeceram à lei do Senhor, circuncidando Jesus Cristo. Eu e vocês, a gente, por muito menos, com muito mais justificativas, nós conseguimos criar para poder desobedecer a lei de Deus. A gente consegue sempre arrumar um motivo, irmãos, para não obedecer a lei do Senhor. A gente sempre consegue falar por que a gente foi desamoroso, agiu sem amor com as outras pessoas, porque nós falamos de um modo ríspido ou desagradável com as pessoas. Foi porque ele falou assim comigo primeiro. Nós temos uma facilidade em responder de um modo ímpio aos pecados das pessoas e nós nos sentimos justificados por isso, porque não foi a gente que começou. E a gente age como crianças, irmãos, como crianças, que diz foi ele que começou, quando na verdade essa criança aqui, esse menino Jesus, ele estava obedecendo a lei do Senhor, com 8 dias de nascido. Seus pais circuncidaram ele. Veja que eu e você, irmãos, eu e você, a gente não tem justificativa para não obedecer a lei do Senhor. Nem é requerido mais de nós essas leis cerimoniais, os sacrifícios, a circuncisão. Deus exige de nós, irmãos, um coração que o ama e que vai amar a lei do Senhor como uma consequência desse amor ao próprio Deus. Mas veja, não foi apenas a circuncisão, como nós lemos, também eles foram consagrar, apresentar Jesus ao Senhor. E novamente, irmão, de fato, a lei do Senhor diz: todo primogênito será do Senhor. Mas esse daí já era consagrado, irmãos. Esse aí, desde o ventre materno, já era cheio com o Espírito Santo. Ele é o Filho do Altíssimo. Como é que ele precisa ser consagrado ao Senhor? Se ele já é o próprio Senhor, se ele é Deus. Mas ainda assim, a lei de Deus é obedecida. Ela não é desonrada, porque Jesus é Deus. Pelo contrário, ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir, e não apenas de um modo externo, mas com o desejo de fazer que Deus seja revelado para esse mundo através da obediência dele à lei. Às vezes eu e vocês, irmãos, quando nós não queremos descumprir a lei, nós cumprimos ela, mas cumprimos com um desgosto muito grande. Nós cumprimos com o coração pesado. Nós cumprimos sem uma preocupação em glorificar realmente a Deus, em que, através do nosso coração sendo transformado, nosso eu sendo negado, através do testemunho que nós damos de Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, as pessoas possam amar ainda mais o Senhor. Nós, simplesmente, quando decidimos obedecer à lei de Deus, é simplesmente para nós mesmos nos sentirmos bem, ou para darmos satisfação a alguém, para as pessoas não ficarem perturbando a gente, porque a gente fez determinadas coisas, quando na verdade nosso desejo, irmãos, deveria ser amar e honrar o Senhor mais do que tudo. E a terceira lei aqui que é citada como que foi obedecida pelos pais e pelo Senhor Jesus é que eles ofereceram um sacrifício que era necessário ser oferecido pela criança. E o sacrifício, irmãos, é dito que eles ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos. Era isso que a lei dizia.
Mas, na verdade, a lei dizia que o sacrifício, irmãos, era um animal grande, um animal que pudesse ser sacrificado de um modo pomposo, um modo visível, não um pombinho, não um pássaro que ia ser sacrificado ali praticamente invisível aos olhos das pessoas que estavam perto. Mas esse foi o sacrifício que foi feito, porque era o sacrifício que os pobres poderiam fazer. A palavra de Deus nos diz que aqueles que não tinham condições de ter o animal necessário para realizar o sacrifício, se eles realmente eram pobres, se as suas posses não lhe permitiam, então o Senhor não impedia ninguém de adorar a Deus por falta de dinheiro. Ele disse que um par de rolas ou dois pombinhos era o suficiente para que o sacrifício fosse realizado e fosse considerado válido e agradável diante de Deus. E a gente vê aqui mais uma vez a humildade, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo e o testemunho de fé de José e de Maria. Vejam, eles poderiam, irmãos, estar cheios de murmuração aqui, tantas coisas, o que foi que aconteceu de bom na vida deles, depois que veio essa história aí de Jesus, de ser pai, de ser mãe do Salvador. Eles tiveram que fazer viagens cansativas, tiveram que certamente lidar com os olhares duvidosos das pessoas que certamente não iam acreditar. Imagina, irmão, se a gente leu agora aqui em João, os fariseus eles não acreditaram que Jesus ele tinha dado vista aos cegos, mesmo eles vendo ali o homem enxergando diante deles, quanto mais as pessoas iriam acreditar que Maria realmente estava grávida do Espírito Santo, que José e Maria não tinham tido relações sexuais antes do casamento, ou pior, ou que Maria tivesse traído José quando era noiva, quando já tinha um compromisso com ele e se relacionou com outro homem. Foi que eles ganharam de bom, irmãos. Tudo. Porque eles não estavam olhando com os olhos humanos. Nós vimos a disposição de Maria quando foi anunciado a ela o privilégio que ela teria. Nós vimos o louvor que ela deu quando mais uma vez foi dito que ela seria a mãe do Salvador. E são essas as únicas palavras que nós temos dela, porque essa é a disposição do coração dessa mulher. Não precisa ser repetido, não precisa ser dito mais vezes aquilo que já está no coração dessa mulher. A alegria de servir ao Senhor e obedecer à lei de Deus. Veja, irmãos, é isso que nós vemos nos Salmos, principalmente, no Antigo Testamento, de modo geral, mas principalmente nos Salmos, né, no Salmo 19, o salmista dizendo que a lei do Senhor é perfeita e que restaura a alma, que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, que o testemunho do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Veja, irmãos, a visão que o salmista, que o crente verdadeiro ele deve ter da lei do Senhor, não como algo pesado de se obedecer. João, ele nos diz, em 1 João, ele fala, os mandamentos do Senhor não são penosos. Pelo contrário, irmão, se a disposição do nosso coração, se a alegria da salvação nos alcançou, então obedecer à lei de Deus deve ser algo constante e prazeroso para nós. Lutar contra a carne, contra o pecado, irmãos, por mais que possa ser difícil, e o será para sempre, mas não deve ser algo que nos desmotive, nos impeça, ou faça com que nós desistamos de perseverar na fé. Porque o objetivo, irmãos, o alvo, para onde nós estamos olhando, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é digno de toda a nossa, a nossa morte para o eu, de toda a nossa renúncia e da obediência que nós devemos à lei do Senhor, com amor. Mas veja, irmãos, então, nós vimos aqui José e Maria como pessoas que, de fato, tinham a disposição no coração de obedecer à lei do Senhor. Mas veja que isso não é algo específico de as pessoas que foram escolhidas para serem pai e mãe do Salvador. A gente também vê o testemunho aqui de Simeão. E a gente vê que quando nessa ida para Jerusalém, quando Jesus foi ser consagrado ao Senhor, nos é dito no versículo, a partir do versículo 25, que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E esse homem é descrito, irmãos, como um homem que era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel. Veja, irmãos, a palavra justo significa alguém que tinha realmente uma preocupação, irmãos, um desejo verdadeiro, sincero, de obedecer à lei do Senhor. A gente muitas vezes vê a palavra justo na Bíblia, a gente às vezes pergunta, né, quando alguém pergunta se há um justo,
Quando a Bíblia fala que não há um justo, está falando que não há ninguém perfeito. Mas é a mesma palavra de Deus que diz que não há nenhum justo, não há nenhum perfeito. É a mesma Bíblia que está falando isso a respeito de Simeão, que já falou isso também a respeito de Isabel e de Zacarias também para nós. Veja, nós podemos ter a disposição, irmãos, real de vivermos para a glória de Deus, de tal modo que possamos ser descritos como justos. Percebam que é falado isso a respeito do presbítero, em 1 Timóteo capítulo 3, diz que o presbítero deve ser irrepreensível. A ideia é a mesma, não significa alguém que não pode ser encontrado pecado nenhum nela, mas alguém que, se você for descrevê-la, se você for falar como é o viver dessa pessoa, é uma pessoa que realmente vive, a preocupação dela é constantemente de obedecer os mandamentos do Senhor. A gente vê, irmãos, que isso é dito, não é para pessoas específicas da Bíblia, isso é o que deve ser esperado de cada cristão. O compromisso que nós devemos ter para com o nosso Deus é de viver uma vida santa, uma vida reta diante dele. Veja, ele é descrito também, além de justo, como um homem piedoso. E a palavra piedosa, irmão, significa, literalmente, é uma pessoa que é amigo dos deuses. Né? No caso aqui, falando a respeito de um cristão, está falando que ele anda com o Senhor. Aquela mesma palavra que nós já vimos na Bíblia sendo usada para descrever tanto Enoque como Noé. A ideia é a mesma. É que uma pessoa que anda com o Senhor, como quem caminha com um amigo. Como Adão deveria ter andado no jardim do Éden, na viração do dia, com o próprio Deus. Veja, Simeão, ele é descrito como um homem justo, como um homem piedoso, e talvez essa terceira descrição ela seja mais clara para nós, ela é mais prática, que esperava a consolação de Israel. Veja, ele é descrito como um homem que esperava a consolação de Israel. Seja, irmãos, no mundo ímpio, no mundo em que até mesmo aqueles que se declaravam povo de Deus, os judeus, a maioria deles estavam vivendo suas vidas sem preocupação nenhuma mais com o Senhor, sem esperar que a promessa fosse verdadeira ou fosse se cumprir. Esse homem iria esperava a consolação de Israel. A gente estava ontem, né, na casa do seu Elias, e a gente cantou uma música, né, que é Exilado, aquela música Exilado, né? E vai falar justamente, né, do que é o cristão que está longe de casa, né, alguém que está no exílio, não pode voltar à sua terra, né, e aquela canção falando, né, do desejo do cristão de ele poder estar com o Senhor na sua pátria celestial. E eu estava cantando e eu estava pensando, veja que esse não é, irmãos, um termo que pode nos descrever. Alguém que espera a consolação de Israel, alguém que vive como se realmente tivesse exilado, que o anseio do seu coração, como o salmista diz, como a costa suspira pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Nós não podemos nos descrever assim, irmãos, como pessoas que, se olharem para nós, vai ser dito, olha, está vivendo aqui nesse mundo, mas o desejo do coração dela é morrer. O desejo do coração dela é que o seu Senhor volte, está esperando a consolação final de Israel, e quando Jesus Cristo virá a esse mundo para nos salvar. Irmãos, você tem planejado a sua vida, você tem vivido sabendo que o melhor que você pode receber de Deus é você não realizar nenhum desses seus sonhos, mas você poder estar com Ele ainda hoje. Você tem vivido a sua vida sabendo que Deus é a sua maior recompensa, que melhor do que você conseguir realizar metade do que você deseja, ou colocar qualquer coisa em prática, é se você puder ter esse Deus do seu lado. Seja Ele vindo e nos restaurando completamente, irmãos, seja nós estando com Ele já antecipando a glória eterna. Veja que foi assim que Paulo falou a respeito de si mesmo, irmãos. Ele diz, eu fico aqui sem saber o que é que eu faço. Porque estar com Cristo realmente é infinitamente melhor do que qualquer coisa. Mas por causa de vocês, eu prefiro estar aqui. Queria, meus irmãos, quem dera que o nosso desejo também fosse como o apóstolo Paulo, de estarmos aqui por causa dos outros, que também precisam conhecer a Cristo. E não porque nós ainda queremos, irmãos, porque nós ainda estamos apegados, que nossos pés são de barro e que estão tão unidos a esse mundo, que ninguém pode discernir o que somos nós e o que é esse mundo. De tanto amor, de tanta preocupação que temos com as coisas desse mundo. Irmão, se nós tivéssemos a metade da empolgação que nós temos para realizar tantas coisas, tantos passeios, tantos desejos, irmãos, tantas atividades, se nós tivéssemos a mesma empolgação para encontrar com o Senhor,
a nossa vida seria completamente diferente. Se nosso desejo de vir ao culto, irmãos, fosse como o desejo que nós temos de praticar esporte, de fazermos uma refeição, de passearmos, de termos filhos, de estarmos casados, de fazermos o que seja o que for aqui nesse mundo. Veja, irmãos, o Senhor nos chama para que nós vivamos dessa forma, como Simeão viveu também, esperando a consolação de Israel. E o texto termina dizendo: e o Espírito Santo estava sobre ele. Mas é claro, é lógico, irmãos, porque ninguém pode ser justo, ninguém pode ser piedoso e ninguém pode esperar a consolação de Israel, a menos que essa pessoa ela esteja debaixo dos efeitos do Espírito Santo na sua vida. E vejam que da mesma forma que eu falei para os irmãos que no trecho que se destacava Maria e José, o central ali era a obediência à lei. O termo a lei do Senhor é o termo que é mais usado no texto. Se a gente for olhar o trecho que fala a respeito de Simeão, nós veremos que o Espírito Santo é que é enfatizado. Irmãos, a gente vê aqui no versículo 25, falando que o Espírito Santo estava sobre ele. E no versículo 6 ele já começa dizendo, revelar ali o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E no versículo 27 diz, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Você já veja, irmãos, alguém com o desejo de obedecer à lei é Maria e José. Alguém cheio com o Espírito Santo é Simeão. Para onde essas pessoas vão, irmãos? Para o mesmo lugar, para o templo, adorar a Deus. Tanto uma pessoa que é movida à sua obediência à lei, quanto a pessoa que está cheia com o Espírito Santo. Na verdade, elas estão cheias com a mesma coisa, irmãos. Porque o Espírito Santo é quem coloca esse desejo no nosso coração de obedecer à lei do Senhor. Eu gosto de pensar que a gente deve, irmãos, olhar com o nosso olho esquerdo para a lei do Senhor e com o nosso olho direito a gente está olhando para a lei, para Jesus Cristo. E quando a gente menos perceber, a gente vai ver que nós estamos olhando para o mesmo lugar. Porque a lei do Senhor, ela é vista na pessoa de Cristo. E Jesus Cristo, ele nos coloca diante da lei do Senhor para que nós possamos obedecê-la. E veja, essas pessoas se encontraram justamente por esse desejo comum delas de agradar ao Senhor. Irmãos, que coisa impressionante é dito aqui a respeito de Simeão. Veja, ele esperava a consolação de Israel. Ele era um homem justo e piedoso. Veja que presente que Deus deu para ele. Deus disse, você então vai poder ver. Você não vai passar pela morte sem que você veja Cristo. Você vai ver o Cristo do Senhor. Esse era o desejo do coração dele, irmãos. E Deus preencheu completamente. É dito, irmãos, que Deus ele dá aos homens aquilo que eles querem. Deus ele faz isso com os ímpios. Ele fez isso com os fariseus. A Bíblia fala que os fariseus, os hipócritas, eles oram nas praças, na frente das pessoas, porque eles querem a glória dos homens. E a Bíblia diz, e Deus dá a eles a glória dos homens. Eles conseguiram aquilo que eles queriam. Eles morreram, a maioria deles, irmãos, as pessoas tendo certeza de que eles estavam agora no paraíso, com Adão no seio de Abraão. Esse homem santo, também Deus deu a ele o desejo do seu coração. Qual era o desejo do coração dele, irmãos? Ver, ser consolado, ver a consolação de Israel. Então, o Espírito Santo revelou a ele que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Aí veja, irmãos, é interessante porque a palavra de Deus diz, olha, esse homem, Deus revelou para ele que ele ia ver o Cristo do Senhor. E o que é que o Espírito Santo faz com ele? Leva ele para a igreja, irmãos. Leva ele para o templo. E é lá no templo onde ele encontra com o Senhor. Não existe, irmãos, a gente separar a noiva do noivo. Não existe a gente separar de Cristo da igreja. Não existe a gente querer ter um relacionamento com Cristo verdadeiro, profundo. E a gente não quer estar com a noiva do Senhor. Ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, ele estava lá. Ele estava lá, irmãos. Veja, Deus ele prometeu que ele vai trazer o menino, irmãos. Deus ele prometeu que ele vai falar de Cristo para nós todo domingo, todo o culto do Senhor. Mas, irmãos, se nós dizemos que temos fé, temos piedade, esperamos a consolação do Senhor, e nós não somos movidos a ouvir a pregação do Evangelho, nós não somos ouvidos a ter esse relacionamento com Deus e com sua igreja, certamente há algum problema conosco. Ele disse que ele foi movido, a Bíblia diz que ele foi movido pelo Espírito Santo ao templo,
Quando os pais trouxeram o menino para fazer o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Mas veja que coisa impressionante, a Bíblia não fala nem que ele pediu aos pais, nem nada, né? Não quer dizer que ele não pediu, mas o que a Bíblia está querendo falar é da empolgação dele. Veja, finalmente, irmãos, finalmente ele vai ter aquilo que ele aguardava diante dos seus olhos, diante das suas mãos. E quais são as palavras desse homem, irmãos? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Irmãos, a gente pede coisas a Deus aqui nesse mundo para que a gente possa desfrutar delas aqui nesse mundo. A gente sonha, a gente ora pedindo, Senhor, me dá isso, Senhor, faz aquilo na minha vida, porque a gente quer experimentar aqui nesse mundo essas coisas. Mas esse homem, irmãos, até na língua grega é mais enfático isso, ele começa a frase dizendo, podes me matar, podes tirar a minha vida, o Senhor pode me levar embora, porque eu já tenho aquilo que eu precisava. Desse mundo aqui, eu já alcancei nesse mundo aquilo que eu queria alcançar. Quero poder ver a salvação do Senhor. Agora, Senhor, pode despedir em paz. Veja, ele não vai, irmãos, preocupado. Ele não vai perturbado. Ele não vai com desejos e negócios inacabados. Ele vai em paz. Porque o desejo do seu coração era ver a salvação do Senhor. Ele diz, segundo a tua palavra, né? Foi promessa de Deus para ele. Frase maravilhosa, irmãos, para ser dita. Agora, Senhor, agora, não preciso mais viver nenhum segundo nesse mundo. Você chamar Deus de Senhor. Você dizer que Ele pode tirar a sua vida e que você vai em paz, porque você é servo dele. Ele diz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, e é fantástico porque ele não está vendo Jesus Cristo crucificado. E ele não precisa ver Jesus Cristo crucificado, porque tendo Cristo diante de si, ele sabe, se Deus ele se encarnou, ele sabe o objetivo, o propósito, onde essa história vai terminar. Eu e vocês, irmãos, a gente não precisa também ter visto Jesus Cristo crucificado. Irmãos, eu fico tão incomodado hoje em dia, você não pode ver um vídeo cristão mais na internet. Você vai ver vídeo de cristão na rede social, o pessoal fica botando lá a cara lá daquele homem do seriado lá. Fica lá botando a cara do homem lá do seriado lá. Você quer ver o pessoal falar qualquer coisa a respeito de Jesus Cristo, ele tem que botar lá a cara do homem lá. Não tem como você não querer pensar que aquele homem lá é Jesus Cristo, porque parece que ele é o próprio Jesus, porque você não pode mais pensar em Jesus sem pensar naquela pessoa, porque o mundo está associando a imagem de Jesus, o Salvador, o Senhor do Universo, com a figura de um homem fraco, falho, pecador. Que Deus sabe se nem salvo talvez esse homem não seja, não conheça a vida dele. Mas, irmãos, a gente não precisa ver com nossos olhos, porque Jesus Cristo, irmãos, ele realizou aquilo que ele precisava realizar de modo completo. O que nós vemos pela fé é suficiente. É suficiente. Ele diz que a salvação ele viu com os olhos dele, a qual Deus preparou diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de todo o povo de Israel. Vejam, irmãos, que é interessante porque dá mais um passo. As palavras de Simeão avançam mais informações daquilo que já tinha sido dito a respeito de Jesus. Porque, se nós observarmos, quando os anjos eles apareceram para os pastores ali, é dito para eles que a salvação era para todo o povo de Deus. Aqueles com quem Deus tinha uma aliança, aqueles homens a quem Deus quer bem. E aí talvez, né, Teófilo, lendo aqui o livro, poderia dizer, poxa, então é só para o povo de Deus, é só para os israelitas, é só para os judeus. E aí Simeão diz que esse evangelho, que essa boa nova de salvação, é para todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E, irmãos, essas palavras que ele está dizendo não é da cabeça dele agora, não é uma revelação que Deus está dando especificamente para ele, porque essa expressão luz para os gentios
já é usada pelo profeta Isaías para falar que o Messias ele vem e ele vai dizer, né, uma conversa lá em Isaías de Jesus com o Pai, né, e o Pai fala para Jesus: pouco é tu seres salvação apenas para Israel. Eu te dou como luz para os gentios. Eu te dou para a salvação de todos os povos. E aqui, para o conforto não apenas de Teófilo, mas para o nosso conforto também, irmãos, Jesus Cristo ele veio para salvar não apenas aqueles que têm uma comunhão com o sangue dos seus pais, seu pai Abraão, mas todos nós, irmãos, que somos filhos de Adão, nós podemos ser alcançados pela salvação do Senhor. Então, os pai e a mãe dos meninos ficaram admirados do que dele se dizia. Vocês veem, irmãos? O que é dito a respeito do pai e da mãe do menino? Estavam lá preocupados, porque mais uma viagem longa para eles. Eles estavam ali felizes, irmãos, admirados, glorificando a Deus pelo que se dizia a respeito da criança que eles estavam tendo o privilégio de criar. E Simeão então abençoou a eles e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma. Vejam, irmãos, olha o que é dito aqui. E essa é a mensagem que falta no evangelho que é pregado por aí. Ele diz, olha o que ele diz. Ele louva a Deus, porque através desse menino vai ter salvação para todos os povos. Mas ele diz, esse menino vai ser alvo de contradição. Não é porque pessoas de todos os povos serão salvas, que todas as pessoas serão salvas. Não é porque quando o nascimento de Jesus é anunciado para os homens por aí, é dito como se ele viesse trazer salvação para todo mundo. E a gente só precisa ter esse espírito natalino e vai ser salvo. Praticamente essa é a mensagem do Natal hoje. Mas a gente vê que ele diz, esse menino vai ser alvo de contradição. Tanto para o levantamento, quanto muitos vão ser destinados à ruína por conta desse menino. E o que é dito para essa mãe? Essa mãe que ouviu palavras maravilhosas até agora. É dito, também uma espada traspassará a tua própria alma. Veja, irmãos, a gente lê o texto rápido, a gente vai pensar que está falando aqui a respeito de Jesus, né, que vai ser traspassado. E talvez até indiretamente esteja falando a respeito disso. Mas, se a gente for ver aqui, o pronome que é usado, é o pronome que é usado para falar a respeito de Maria. Ele diz para Maria, a tua alma vai ser traspassada. Porque, irmãos, a vida de Maria não ia ser fácil, e principalmente o final, quando ela visse Jesus Cristo na cruz do Calvário, né, e nós sabemos que ela estava presente ali. Imagina se a mãe, irmãos, que criou o seu filho, que ouviu coisas tão maravilhosas a respeito dele, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, apesar das angústias que nós já vimos que ela passou, mas termina a vida do seu filho, ela com ele diante dos seus olhos, morrendo como se fosse um criminoso. Veja, irmãos, qualquer mãe, nenhuma mãe ia querer ver o seu filho morrendo na cruz. Mas imagina a mãe do Salvador, a mãe daquele menino que ela nunca encontrou erro, nunca encontrou falha, nunca encontrou pecado naquele menino. E ele está sendo tratado como o pior dos criminosos. Ele está sendo morto daquele jeito tão horrendo, irmãos, que nenhum homem deveria passar por uma morte como aquela. Mas o Senhor da glória morreu daquela forma para pagar pelos nossos pecados. Veja como nós somos desgraçados, irmãos. A morte que nenhum homem deveria morrer, nós fizemos com que o próprio Deus, nosso Salvador, ele morresse. De um modo tão horrendo. Ele diz então, também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. É dito então, irmãos, esse é o testemunho de Simeão a respeito do menino. Nós vemos tanto o testemunho pessoal dele, quanto o que ele fala a respeito do menino. Irmãos, a glória de Deus é manifestada através da vida desse homem, que teve como objetivo esperar a consolação de Israel. E por fim, irmãos, mas não menos importante, nós vemos o testemunho de uma outra pessoa, a profetisa Ana. No versículo 36 diz que havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos.
esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Veja como é descrito essa mulher. Veja como essa mulher é descrita. Simeão é pouco falado a respeito da sua vida pessoal para nós. Fala de modo geral como que ele viveu. Mas sobre Ana é nos dado mais detalhes. Nós vemos que nós sabemos o nome do pai dela, o nome da tribo que ela fazia parte, nós sabemos que ela era já uma senhora idosa, nós sabemos que ela era viúva, ela foi casada. Só que veja o casamento dela, quanto tempo que durou, irmãos. Ela passou apenas 7 anos casada. Ela perdeu o seu marido depois de 7 anos de casamento. E ela tinha já, é dito que ela é uma viúva de 84 anos. Imagina, não nos é dito a idade em que Ana se casou. Mas se a gente pensar, né, por o exemplo de Maria e das moças da época que se casavam mais ou menos entre 12 e 15 anos. Ela casou com 15 anos, ela ficou até os 22 anos casada e passou dos seus 23 até os 84 anos viúva. E o que foi que ela fez com a sua vida, irmãos? Ela fez como o apóstolo Paulo fala que muitas viúvas fazem, diz que elas viviam preocupadas com as coisas do mundo, que o apóstolo Paulo diz, olha, é melhor casar, essas viúvas incentiva elas tudo a casar, porque senão elas vão viver aí nessas coisas do mundo. Não, a Bíblia fala que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Veja como a vida dessa mulher é descrita, irmãos, adorando ao Senhor com jejuns e orações. Não deixava o templo, uma vida toda dedicada de consagração ao Senhor. Essa mulher aqui, ela disse, o meu marido é o Senhor. Essa frase é que a gente pode usar para descrever a vida de Ana, porque ela com toda a sua vida, irmãos, ela dedicou mais tempo às suas orações, aos seus jejuns, mais do que aos seus pais, mais do que ao seu marido. Ela viveu uma vida para adorar o Senhor, noite e dia. E ela também foi agraciada, irmãos, com esse privilégio, de que, chegando nessa hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Irmãos, é interessante Ana, porque ela é a única pessoa na Bíblia, no Novo Testamento é a única vez que é usada a palavra profetiza para falar a respeito de uma mulher crente. Esse mesmo termo ele só vai ser usado também lá em Apocalipse para falar a respeito de Jezabel. Então veja, esse termo não significa necessariamente que ela fazia previsões, porque Jezabel, irmãos, ela é tida como profecia, como profetiza lá em Apocalipse, mas se a gente for olhar a história de Jezabel, ela não fazia predições, previsões, ela não tinha esse ofício profético, nem da religião de Israel e nem da religião de Baal que ela seguia. E se a gente for olhar, irmãos, é muito interessante, porque todas as vezes que a gente vê uma mulher profetizando na Bíblia, tem a ver com a repreensão que está sendo feita a homens. A gente vê que no capítulo passado nós vimos que Isabel, ela profetizou porque Zacarias estava mudo por conta do seu pecado. Nós vemos que as mulheres do Antigo Testamento, Débora, ela profetizava no tempo de maior impiedade de Israel, em que os homens eram covardes, como a gente vê que o homem não quis ir para a guerra, e Débora teve que ir guiando ele para poder ir para a guerra. O outro momento em que a gente vê mulher profetizando, irmãos, no Novo Testamento, é muito interessante, lá no livro de Atos, eu peço para que os irmãos abram. Atos capítulo 21. A gente for olhar, irmãos, aqui no começo do capítulo 21, vai falar que
no versículo 8, no versículo 9, vai dizer que Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ou seja, um dos que foram ordenados diáconos no livro de Atos, ele tinha estas 4 filhas donzelas que profetizavam. Aqui é dito claramente que mulheres, aqui as filhas de Filipe, elas profetizavam. Só que a palavra profecia, irmãos, ela é usada no Antigo Testamento, pode significar várias coisas. Pode significar anunciar o evangelho, pode significar até mesmo louvor. E é interessante porque se a gente for olhar o versículo seguinte, veja o que é dito a respeito de profecia no versículo seguinte. Demorando-nos ali alguns dias, Lucas está falando a ele, o apóstolo Paulo e a equipe do apóstolo Paulo, ele desceu para a Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com eles os próprios pés e mãos, declarou, e isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e os entregarão nas mãos dos gentios. Veja, irmãos, a Bíblia fala que elas profetizavam, mas no versículo seguinte vai dizer que teve que descer um profeta para poder dar a profecia ali para o apóstolo Paulo. Se elas fossem profetas, como eram os profetas homens, elas mesmo poderiam, elas mesmo ter dado as profecias. A gente vê no Antigo Testamento que é falar também de profecia como algo que não é você pronunciar palavras de predições para o futuro. Porque o próprio Saul é dito em 2 momentos na história de Saul, tanto no começo como no final da sua história, que ele estava entre os profetas, porque ele entrava em transe junto com os profetas ali e não necessariamente falava predições do futuro. Sempre que a Bíblia vai falar a respeito do ofício profético, irmãos, é algo que é separado para os homens que foram chamados para pregar a palavra do Senhor. Mas essa mulher, a gente vê que a participação dela aqui nesse texto não é de trazer profecia, como nós vimos Simeão trazendo aqui uma profecia. Qual é a participação dela? Ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Por mais que ela não tivesse declarado profecias como Simeão declarou profecias, mas ela conhecendo o menino, sendo conduzida também pelo Espírito Santo para o templo, para conhecer o menino Jesus, ela também fez parte dessa comunhão e também participou desse momento de adoração com o Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, a gente não precisa exercer um ofício necessariamente para que eu e você a gente possa ter uma participação destacada, uma participação real na adoração ao Senhor, ou na comunhão dos santos. Eu e você, irmãos, todos nós devemos fazer exatamente viver como essas pessoas que deram testemunho de Cristo aqui nesse texto viveram. Nós devemos tanto ter o amor, a obediência à lei que nós vemos que Maria e José tiveram. Nós devemos aguardar a consolação de Israel, como Simeão ele esperou. Nós devemos, irmãos, viver uma vida de dedicação ao Senhor, como Ana teve, de adoração ao Senhor, noite e dia, em jejuns e orações, e que também falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar, irmãos? Vamos cantar primeiro um cântico de resposta ao Senhor. Salmo de número 8.